Olha nós aqui novamente, hoje com um convidado muito especial. Esta figura que está ao meu lado, conheço há quase 40 anos, muitas coisas não conheço dele, só sei da admiração que ele tem pela cidade e a cidade por ele. As pessoas que habitam aqui em Farroupilha, difícil é aquele que não o conhece e que não o admira. Falo de professor Raul Bump, histórico como profissional da educação, que nos orgulha muito enquanto farroupilhenses. Professor Bump, queremos primeiro saber da sua infância. Onde o senhor nasceu, acho que 99% dos farroupilhenses sabe. A dúvida é se foi em São Miguel ou travessão não sei o quê. Então, há essa dúvida, mas o senhor vai tirar essa nossa dúvida, a sua saudação inicial. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, né? Não. Primeiro quero agradecer ao Senair pelo convite e retribuir aquilo que ele colocou a meu respeito, dizendo que é uma pessoa que eu realmente admiro. Não é porque eu estou aqui na frente dele, mas eu admiro, respeito, em função de tudo que eu conheço das atividades que ele tem desenvolvido na empresa dele e na sociedade. Bom, eu na verdade nasci no Travessão Milanês, número 47, aliás, esse era o número da escola, né? Escola São Luís, número 47, Travessão Milanês. Isso pertence a uma capela, São Miguel, que por sua vez pertence à paróquia de Nova Milano. Eu nasci ali, me criei, trabalhei, usei a enxada, usei o machado, usei o arado, né? E trabalhei um pouco na colônia, então assim. Fui leiteiro mais tarde, distribuindo leite pela cidade, às vezes a pé, às vezes montado e às vezes com uma charrete. Né? Hoje, progresso? Com certeza, evolução. E depois, mais tarde, na verdade, nessa escola em que eu estudei, onde a minha professora inesquecível é a professora Verônica Maria Radaelli, né? Excelente professora, num dia desses recebeu um irmão marista que fazia uma campanha para angariar vocações. Levando em conta o que ele falava a respeito da religião, do sacerdócio e, especificamente deles, dos irmãos maristas, eu acabei optando por estudar para marista. Fui então para Veranópolis, onde eu passei lá 4 anos, retornando mais tarde para Farroupilha, onde estudei no hoje Seminário Apostólico, né? Mais tarde nós fomos para Caxias e acabei morando no bairro Santa Catarina, no Colégio Santa Catarina, que hoje é estadual. E a partir daí, nós, na verdade, então não estávamos mais dentro de casa com os irmãos maristas, mas nós começamos a frequentar outras escolas. Eu frequentei a escola do Colégio do Carmo, né, onde completei o científico, e também fiz a Aliança Francesa, onde estudei um pouco de francês. Né. Outros colegas estudaram no Madre Milda e estudaram no Cultural Americano. Né. E a partir daí foi desenvolvendo uma atividade toda, até chegar aos poucos no ponto em que nós nos encaminhando para a atividade que hoje eu exerço. O senhor fez o curso superior, vamos dizer assim, na UX Caxias ou em alguma outra universidade? Eu fiz Aliás, antes disso é bom observar que no final do ensino médio vem aquela dúvida terrível que muitos dos alunos têm: o que eu vou fazer do meu futuro? Né? Para mim não foi diferente. Né? O que eu vou fazer? O que eu vou estudar? E então eu, na verdade, tinha uma queda pelas ciências exatas. Pensei muito em fazer uma engenharia mecânica, né? Mas acontece que eu não tinha como pagar esse curso se não trabalhasse. Né? Então aí fui buscar uma alternativa, que era fazer algo que pudesse me dar um emprego imediato, né? Para poder custear meus estudos. Foi por isso que eu acabei optando pela matemática. Por que matemática? Porque eu tinha facilidade, bastante facilidade pela matemática,
E eu via quanta gente que tinha problemas sérios com ela. Eu digo, eu vou com certeza poder ajudar muita gente sendo professor de matemática. Foi aí que eu fui então fazer vestibular. Fiz vestibular na Universidade de Caxias do Sul. Na época o vestibular era diferente de hoje. Na época nós tínhamos que não tinha escolha simples, né? Na época eram todas questões objetivas. Tinha que responder por extenso uma a uma. Escrevendo. Né? Então tinha a redação e as respostas das outras matérias, todas por escrito, por extenso. Fiz vestibular, ingressei na Faculdade de Matemática e mais tarde, lógico, fui fazendo outros cursos fora daí também. Fiz cursos, uma das coisas, aliás, que na verdade foi importante para mim, e que acho que é importante para todos os professores, todos que trabalham com essa linha de atividades, eu fiz cursos, todas as férias praticamente eu fazia algum curso. Então fiz cursos em Porto Alegre, na URGS, fiz cursos no IMPA, Rio de Janeiro, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, fiz cursos em Brasília, e assim foi, São Paulo, né? E isso é bom porque sempre dá uma abertura maior, dá um conhecimento mais amplo e dá mais segurança no trabalho que a gente faz. Me diz uma coisa, o senhor tem alguma influência de algum ascendente para o ensinamento, para o magistério, para essa profissão que o senhor abraçou? E tem algum descendente, direto ou indireto, um sobrinho, alguém que está no magistério? Ascendentes? Não, no magistério eu não conheci nenhum. No entanto, eu tenho alguns ascendentes que tiveram atividades com o público e buscando também muito relacionado com o conhecimento. Eu tive um primo do meu avô, que foi bispo, né? Tive um irmão, irmão do meu avô, que foi padre, né? Frei Antônio, e assim, então esse pessoal trabalhou mais direto com o público, né? Descendentes, eu tenho meu filho mais velho, lecionou um tempo na universidade. Hoje, em função da atividade dele, que na verdade envolve completamente o seu tempo, ele acabou se licenciando, então está fora no momento, mas já lecionou na universidade um bom tempo. Como é mais fácil a gente ver alguém que sai do magistério, sai da sala de aula para exercer uma outra atividade, e o contrário é quando o cara, vamos dizer, o profissional também sai da iniciativa privada e vai como um quebra-galho, como um bico. O profissional da educação continua sendo pouco remunerado. É uma verdade isso? Com certeza. Mas sobre esse detalhe que tu colocas aí, na verdade, eu acho que para ser professor também tem que ter uma vocação. Não é qualquer pessoa que pode ser um bom professor. Obviamente o estudo, a preparação, acabam auxiliando a superar muitos problemas, né? Mas o vocacionado, ele já tem uma tendência melhor. E mesmo assim, eu tive um privilégio, na verdade, para poder trabalhar na área da educação. Eu vim do Colégio Marista, que na verdade eu fui interno nos Maristas, e no internato se aprendia muita coisa, a exigência era muito grande. E então, nesse internato com os maristas, nós convivíamos melhor com esses irmãos maristas que tinham a vocação, na verdade, o trabalho deles era completamente voltado à educação, né? Então, isso contribuiu bastante. Outro detalhe que eles tinham na época, eles eram bem adiantados, bem avançados, porque na época era difícil encontrar alguém que ia fazer um curso na Europa. Entre os irmãos maristas, isso era uma coisa perfeitamente normal, né? Todo ano, todo semestre, tinha alguém que saía daqui para ir fazer um curso na Europa. Logicamente, voltava depois, ia trazendo informações. Cada um que voltava dava uma palestra para a gente, outros voltavam e já ficavam trabalhando conosco, né? Então, isso tudo, na verdade, vai acumulando conhecimento, vai acumulando maneira de ser, postura, né? Eu estudei em internato 4 anos também, mesmo tendo formação para ser professor rural. Quando apareceu um padre que estava na Europa
e disse, na verdade ele estava nos Estados Unidos, e ele disse para nós, alunos, que nos Estados Unidos, isso lá em 68, 67, as empregadas domésticas iam trabalhar de carro. Todos nós, alunos daquela sala, fomos para o recreio achando que o padre era um mentiroso. Hoje, passado meio século, a gente percebe que é a coisa mais natural do mundo. O carro da nossa funcionária em casa fica estacionado na frente de casa o dia todo. Era possível nessa época imaginar isso? Com certeza era difícil, né? Já não é tão fácil hoje, né? Mas lá fora foi uma coisa perfeitamente normal há muito tempo. E falando nisso, só uma brincadeira, nós tivemos até um irmão que foi professor nosso aqui, mais exatamente em Veranópolis, onde tive interno em todo o ginásio, que ele foi para a Europa, para Roma mais precisamente, e aí ele foi depois contratado para ser secretário do Papa, né? Não lembro qual é o Papa da época, mas secretário do Papa. Então ele voltava, era uma pessoa até com uma certa hilariedade, né? Ele disse que um belo dia alguém perguntou para ele se era verdade que no Brasil tinha índios, cobras nas ruas, etc. Sim, tem até a sinaleira para as cobras. A cobra chega na sinaleira, para, e quando abre ela passa, né? Isso é moderno hoje. Só para gozar da cara do sujeito que estava achando que o país era, né? Isso é moderno hoje. Hoje é moderno. Tem a jararaca, tem a sucuri que passa na sinaleira. Algumas já estão presas, mas tudo bem, faz parte, né? Faz parte. Isso é parte da nossa nova civilização. Professor, nós estamos encaminhando o final do nosso primeiro bloco, e no segundo bloco nós vamos falar mais especificamente sobre o professor Raul Bump, professor, homem que desempenhou a função até de reitor da universidade aqui em Farroupilha. Vamos falar mais sobre isso. Não desligue, não troque de canal, continue com a gente. O cooperativismo liga pessoas e ideais a um mundo melhor. Conecta uma alternativa econômica eficiente com gestão e bons resultados. Une associados, colaboradores e sociedade a uma vida melhor. O Sescope RS interliga a educação, pesquisa e extensão a um trabalho mais eficiente. O cooperativismo também é para você. Informe-se e participe. Sescope RS, interação cooperativista para um mundo melhor. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde, com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar, oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo: Júlio de Cacilhos 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes 397. Voltando com o professor Raul Bump, para vocês terem uma ideia, até agora a gente nunca ganhava água do programa. Agora o chefe está viajando, o professor Raul ganhou um copo, eu ganhei outro. Como as coisas melhoram, o mundo está em evolução. Mas, professor, eu digo que o mundo está muito chato. É tudo mimimi, tudo é proibido, pode isso, não pode aquilo, não tem muita... Essa liberdade é muito restrita. Eu lembro de um fato, e é por aí que eu quero começar o segundo bloco, que a minha filha estava no CETEC e teve um evento, e o senhor chegou para discursar e disse que o seu discurso era breve, e desenrolou um rolo de papel higiênico dizendo que o discurso era breve. Aquilo ficou marcado como uma coisa legal, bonita, porque este mundo precisa de pessoas que venham para cá para tornar ele ainda mais bonito e não enfeiá-lo. O que o senhor lembra disso? Eu lembro bem dessa passe, e lembro que quem me deu a ideia, na verdade, foi uma aluna. Olha só. Que fazia parte da comissão organizadora do evento, que era o CETEC Festival, se não me engano. Lembro. Né? Então, de fato, foi bom porque, na verdade, isso acabou relaxando um pouco com o pessoal que estava nervosamente esperando e que achava que, na verdade, tinha aí
ia ter pela frente um discurso longo. De fato, longo só foi o papel, né? Mas foi 40 bom. metros. Na verdade, era uma época em que se tinha atividades diversas no CETEC, e essa atividade do CETEC Festival, na verdade, foi muito boa, inclusive revelando alguns artistas que nós tínhamos entre os alunos, né? Isso foi bom para eles, bom para a escola, bom para a família, bom para a comunidade que, na verdade, frequentou esse tipo de atividade. Qual foi o primeiro educandário, o primeiro colégio que o senhor deu aula oficialmente nomeado como professor? Eu comecei lecionando na escola São Tiago, não São Tiago atual, que foi transferido e hoje é uma escola estadual. Antigamente o São Tiago ficava ali onde hoje é a CESF, né? E era dos Irmãos Maristas. Comecei lecionando ali e simultaneamente numa escola da CNEC, que na época também não funcionava onde funciona hoje. Na época funcionava aqui onde hoje é a Escola Estadual Farroupilha, né? Então eu peguei essas duas escolas no primeiro ano, inclusive com algumas matérias diversas. O meu futuro, a minha perspectiva era trabalhar com matemática a vida inteira, né? Mas no início, para aumentar um pouquinho a carga horária e conseguir sobreviver, me ofereceram outras disciplinas e eu aceitei e lecionei também. Como, por exemplo, lecionei durante 2 anos francês, né? Eu tinha feito Aliança Francesa, tinha estudado bastante francês porque os Irmãos Maristas tinham uma congregação que é de origem francesa. Então toda a correspondência, toda a correspondência que vinha do Superior Geral era em francês. Nós tínhamos também a vida do fundador, que nós tínhamos que conhecer, era em francês. As regras da congregação, a constituição da congregação, tudo isso era estudado em francês. Então nós evoluímos bastante nessa parte aí e tinha condições de trabalhar com os alunos da 3ª e 4ª série do ginásio naquela época, estudando um pouco de francês. No ano seguinte eu já consegui, na época era uma raridade isso, consegui um contrato do Estado, né? Esse contrato eu consegui na Escola Estadual Mestre Santa Bárbara de Bento Gonçalves, né? Sim. Isso era uma busca constante de quem queria ingressar no magistério, porque na época o Estado pagava bem melhor do que a escola particular, né? Para ter uma ideia, por exemplo, eu só tinha uma desvantagem, né, que eu comecei a lecionar. Aliás, alguns dias atrás, dia 9 de abril, me ligou um colega meu, né, um amigo meu, Vanir Docin, dizendo para mim: lembra, 50 anos atrás, 50 anos antes, nós tínhamos os dois começado a lecionar em Bento Gonçalves com um contrato pelo Estado, né? Então ele lembrou disso, até eu ia na época de carona com ele, né? E nós começamos naquela época então no São Tiago, no Escola Estadual Mestre de Santa Bárbara de Bento, e a partir daí a gente foi evoluindo, no meu caso foi evoluindo, e mais adiante consegui um outro contrato, né, para o Estado, fiquei com 2 cargos no Estado, e depois eu fui transferindo para Farroupilha em função da comodidade e da menor despesa que a gente tinha. E depois então, mais adiante um pouco, eu consegui ingressar na universidade, isso foi lá em 1975, comecei a lecionar na universidade, e a partir daí eu fui, inclusive, até recebi na época uma bolsa de estudos para fazer um curso de mestrado em Brasília. Acabei depois abortando porque eu estive lá, deixei os meus contratos do Estado que eu tinha, 2, com a rescisão assinada, para que uma colega minha entregasse caso eu não voltasse em tempo hábil. Mas depois acabei desistindo porque em Brasília fui fazer os cálculos da minha despesa e da minha receita. Eu ia receber de bolsa, tipo assim, R$300, né? Não, minto, é tipo R$100. E o primeiro mês que eu estive lá eu gastei 340. Sem festa, sem comprar roupa, sem comprar livros, nada. Então eu pensei, não vou poder fazer empréstimo para estudar, né? Decidi voltei. O caminho que, na verdade, eu devia seguir era esse,
Bem, voltei e aí comecei a lecionar na universidade, assim mesmo, né? Depois eu fiz pós-graduação aqui na universidade também. Minha graduação era matemática e a pós-graduação que eu fiz aqui foi matemática e aplicações, né? Certo, certo. Estamos andando. Esse começo na Universidade de Caxias já era lá no campus atual, né? Não era aqui no centro da cidade ainda. Não, lá em cima onde nós temos hoje, que na verdade na época era praticamente só o bloco A, né? O centro, né? O centro. Porque os outros blocos, quando eu fui lá em 74, 75, ou 76, que eu comecei em 74, fiquei aqui no centro, mas em 75 começamos lá. E tinha que subir uma escada improvisada. Aliás, a UX ficou em construção 20 anos. Muito tempo. Inclusive o pessoal às vezes fala dos reitores, né? Na época o reitor era o professor Vazata, né? Abelino Vicente Vazata. Isso. E o Vazata fez um trabalho muito bom também na universidade. Porque uma série de blocos que nós temos lá hoje, bloco E, bloco F, né? bloco D, então, acho que era, foram todas construções feitas por ele, né? Na época. Depois que veio o outro que... Lógico que teve também nesse intermeio, foi antes dele. Antes dele teve, na verdade, uma intervenção, né? na UX. E o interventor foi um tal de Ayrton Vargas da Silva, acho que era. Ele era secretário do Estado, era político do Estado, deputado estadual. Afinal, teve intervenção. Na época dos militares. Ayrton Vargas. Sim, isso deve ter sido 70 e alguma coisa. Isso, exatamente. Então teve intervenção, depois, aos poucos, eles devolveram, aos poucos não, chegou um momento que eles devolveram para a comunidade caxiense, né? E a partir daí foi aí que eu acho que assumiu o Vazata, né? Depois teve o Leonardelli também, que fez alguma coisa, né? Mas ele era vice. Sim, porque o professor que foi deputado estadual e federal, que eu agora me fugiu o nome dele, foi onde eu entrei no Colégio de Serra, como tesoureiro era ele o reitor. E ficamos super amigos, ele me visitava sempre na empresa, foi deputado estadual, depois federal, já é falecido. Bom, já vou lembrar o nome dele. E esse fez também muita construção, porque a universidade em si estava sempre um canteiro de obras. Agora deu uma acalmada. No caso da unidade de Farroupilha, o senhor começou, ou veio transferido de lá, ou ficou um tempo só lá e depois é que veio para cá? Como é que foi essa história na UX Caxias, em Farroupilha? Eu já era antigo na universidade na época, que eu entrei, comecei a lecionar na universidade em 1975. A regionalização começou a ser realizada em 1993, né? Então quase 20 anos depois. Quando foi iniciada essa regionalização, uma das unidades que foi instalada foi essa de Farroupilha, onde as atividades foram iniciadas em agosto de 93, né? E eu já era professor da UX, fui convidado na época para assumir a direção desta unidade, e eu acabei aceitando, achei que era um desafio, e foi, né? Foi, grande. E a partir daí nós íamos então evoluindo. No início teve as dificuldades muito grandes, né? Mas aos poucos a gente foi superando uma a uma, e as coisas depois foram crescendo bem. Nós chegamos ao ponto de, mais adiante, nós tínhamos mais de 1000 alunos aí, né? Muito bom. Hoje a gente sabe que a universidade como um todo está com dificuldades, né? Em todas as unidades, inclusive aqui, né? Mas já teve momentos muito bons. Acho que Farroupilha, na verdade, recebeu, na época, muitas vantagens em função da presença da universidade aí. Nós tivemos uma série de cursos de graduação, uma série de cursos de pós-graduação, né? Nós tivemos também cursos de extensão e atividades de extensão, como, por exemplo, aquelas que chamavam de ação social, ações sociais, onde vinha para cá um grande grupo de alunos da universidade, muitos deles da área da saúde,
para atender pessoas de todos os bairros e chegou até numa dessas ações, foram atendidas em torno de 20 mil pessoas. Melhor, 20 mil atendimentos. De repente, uma pessoa com 2, 3 atendimentos. Certo. Né? O que me chamava a atenção, professor, foi a preocupação nos últimos 10 ou 15 anos agora, a aproximação da UX com as empresas, com o setor empresarial. O seu amigo, professor Nestor Basso, me convidou algumas vezes para falar para os seus alunos sobre vivências empresariais. Aqui em Farroupilha tive diversos convites, também participei de conversas com os alunos de administração do último ano, também falando sobre vivências empresariais, que é a prática. Visitamos, inclusive visitaram nossa empresa, para ver como, na prática como a administração vai ser utilizada, vai ser usada. Então, eu acho que essa aproximação também para o setor empresarial, o município como um todo ganhou muito com a presença da universidade aqui. E o CETEC, por que não continuou? Um parêntese sobre essa parte da ligação com o setor empresarial, muito importante, Senair, porque, na verdade, temos uma via de mão dupla, né? A universidade trabalha para preparar profissionais para as empresas, mas a empresa também é uma escola, onde tem um retorno do aprendizado Sim. que ela recebe. E com essa ligação com as empresas, naturalmente qualifica, amplia muito o nível de ensino que a universidade pode trabalhar. O CETEC também foi, acho que, uma atividade bem interessante que aconteceu aqui no núcleo de Farroupilha, na época núcleo, hoje campus, né? E também se buscava alguma ligação com as próprias empresas. Existia um programa lá que era chamado Junior Achievement. Isso. Devo lembrar que, na verdade, tinha ligação nessa época com a SICS, e a SICS fazia uma parte aí, inclusive com os chamados, não eram monitores. Júnior aqui, como é que é? Junior Achievement. Eu em inglês sou meio... se no português eu sou também não. fraco, Mas aí então a SICS colocava à disposição alguns, eu não lembro agora o nome que se dava a isso aí. Não eram monitores, mas eram orientadores que trabalhavam em áreas diversas. Um era o marketing, outro era projeto, essas coisas. a mini empresa. Então, esse grupo que trabalhavam, que faziam parte do grupo Junior Achievement, eles tinham que organizar a empresa, montar, colocar em funcionamento, né? Vender o produto, tinha que produzir o produto, vender o produto e, no fim, fazer o fechamento da empresa. Olha, era bem completo, né? Bem completo. E a gente percebe que há algumas lacunas ainda entre a educação e a prática junto às empresas. E a gente sabe que no mundo todo, o mundo só se transformou, o país se transformou através da educação e através desse entendimento entre o universo da universidade e o universo das empresas. Inclusive, minha opinião, né, Senair, acho que a gente sempre, durante muito tempo, deu muita importância à realização de um curso superior, a graduação. E se deixou de lado, eu acho que devia ter mais trabalhado isso, os cursos técnicos. Certo. Como eu acho importante o curso técnico, até porque ele tem uma vantagem muito grande, que ele coloca de imediato o aluno no mercado de trabalho. E é mais enxuto. A universidade é mais ampla. Com certeza, né? Com certeza. Então, feito isso, depois mais adiante, quando ele ingressa no mercado de trabalho, com o conhecimento que ele tem para uma determinada área que ele escolhe, depois, partindo disso aí, para fazer uma faculdade, para fazer um curso superior, é bem mais interessante. Até porque a escolha que ele vai fazer é mais saudável, né? É bem mais assertivo. Com certeza, é isso aí. Infelizmente chegamos ao final do nosso programa, do nosso encontro, melhor dizendo. Professor, muito obrigado. Se o senhor quiser dizer mais alguma coisa aos nossos telespectadores, eu acho que o senhor está falando para o seu público. Primeiro quero agradecer, Senaíra, o teu convite, né? Repetir a minha admiração por ti e mandar um abraço, principalmente aos meus ex-alunos, porque os meus ex-alunos, eu felizmente encontro-os com frequência na rua, no local de trabalho deles, etc. E eles sempre me dão uma satisfação muito grande. Primeiro porque eu vejo que eles são pessoas boas, né? Pessoas eficientes,
que evoluíram, se firmaram como profissionais e como pessoas humanas, né? Abraço para eles todos, sucesso a todos. Até a próxima oportunidade. Obrigado pela atenção. Voltaremos.